Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras à noite. Lembrando que essas aulas agora, como eu avisei em fevereiro, agora são como estreias, né? Elas não são lives realmente, porque eu estou gravando todas elas com antecedência, porque eu tenho tido dificuldade de estar gravando aqui ao vivo, na frente de uma câmera, todos os dias de noite. Então, como eu tenho facilidade mais durante o dia, agora eu estou gravando de dia para deixar para você assistir à noite, mas eu continuo interagindo com você no chat. Então você pode fazer as perguntas aí no chat que eu vou responder para você. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre temperamento e vontade de Deus, como cada um deles lida com a vontade de Deus. Mas antes, deixa eu comentar uma coisinha relacionada também à vontade de Deus. A gente está no meio de uma pandemia, né? Quer dizer, uma epidemia a nível mundial que atingiu vários países de coronavírus. E alguns líderes políticos ou religiosos estão dizendo que não é para ter medo, que quem é de Deus está imune a isso, porque pegar esse vírus seria resultado de falta de fé, principalmente porque essa doença seria uma coisa enviada pelo diabo, que é para continuar frequentando cultos, missas, grupos pequenos, apesar de já ter tido até proibição na justiça, né, de que essas reuniões continuem a se realizar, ou seja lá qual for a forma, né, dos cristãos ou pessoas de outras formas de culto se reunirem. Né? E o argumento é que a força da igreja está no fato de se reunir para orar, porque existe mandamento para a gente continuar se congregando e tal. Quanto a essas coisas, deixa eu mostrar para você algumas verdades que a Bíblia ensina para a gente. Né? Use a sua mente e a sabedoria que Deus deu para você e julgue todas as coisas para ficar com o que for bom e rejeitar o que for ruim, como Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5:21. A primeira coisa é que se você ler Apocalipse, vai ver que as 7 taças que aparecem no capítulo 16 contêm juízos de Deus. Quer dizer, feridas malignas, mar virando sangue, a água doce virando sangue também, o sol queimando as pessoas, escuridão, a seca do rio Eufrates e o maior terremoto que já vai ter acontecido em toda a história da humanidade. Né? Esses juízos, pelo que a gente vê ali na Bíblia, foram ordenados por Deus a anjos para atingir os adoradores da besta. Parecido com as 10 pragas que aparecem lá no Egito, né, quando Moisés foi enviado por Deus ao faraó para libertar o povo da escravidão. E talvez seja por isso que as pessoas acham que o coronavírus não atingiria o povo de Deus. Mas a gente não pode esquecer de outras situações que aparecem na Bíblia também, em que Deus exerceu juízo e situações nas quais o povo dele sofreu junto com todo mundo. Ou seja, não foram só os israelitas, mas os israelitas fiéis foram atingidos também. Por exemplo, isso aconteceu no cativeiro babilônico, que atingiu gente como os profetas Daniel e Ezequiel. E será que eles não eram de Deus? É claro que eram, né? Mas foram atingidos também. Então, essa ideia de que o povo de Deus não é atingido pelos juízos de Deus é falsa, baseada na teologia da prosperidade, que tem criado uma legião de cristãos hipócritas que nunca mostram quando sofrem ou ficam doentes, ou que pelo menos ficam em sérias dúvidas sobre a sua própria fé, quando essas coisas os atingem. Né? Então, saiba que, enquanto você estiver habitando esse planeta, você e eu estamos sujeitos às mazelas que atingirem esse nosso planeta, como doenças congênitas ou doenças causadas por vírus como corona. Porque, apesar de a gente ser cristão, você, eu, todo mundo, nós somos seres humanos, acima de tudo, e não passamos de pó, como Gênesis 3:19 fala. Você pode ter a fé que você tiver, mas, em última análise, isso não depende de você ou da sua fé. Depende, sim, de Deus, né? Da pessoa em quem a gente deposita a nossa fé. A segunda coisa que eu queria dizer é que, da mesma forma como o cativeiro babilônico não foi obra do diabo, e sim de Deus, usando instrumentos que nem sabiam que estavam sendo usados por ele, como Nabucodonosor, o surto de coronavírus não é obra do diabo, e sim da desordem natural que atingiu o cosmos quando os nossos pais, Adão e Eva, se rebelaram contra o Senhor. E essa pandemia é parte dos cardos e abrolhos que a terra passou a produzir e que aparecem em Gênesis 3:18. E mesmo que você não acredite nisso que eu estou falando,
e sim que é obra do diabo mesmo, saiba que Deus não cochila e até mesmo as obras do diabo só acontecem nos limites autorizados por Deus, como a gente vê no livro de Jó. Todos esses livros que eu estou mencionando aqui, Apocalipse, Jó, Crônicas, Reis, tem estudo bíblico já no canal. Se você não viu ainda, vai lá e dá uma olhadinha. Eu vou até deixar o link aqui na descrição. E saiba também que o diabo, apesar de odiar isso, também não passa de um instrumento involuntário da vontade de Deus. A terceira coisa é que a Bíblia ensina que o justo vive pela fé. Está lá em Abacuque 2,4, em Hebreus 10,38. Mas ensina também que o prudente, ou seja, o precavido, o sábio, percebe o perigo e busca refúgio, se esconde. Mas o inexperiente, tolo, bobinho, segue adiante e sofre as consequências. Eu não estou inventando, isso está lá em Provérbios 27,12. O próprio Jesus falou para a gente no sermão profético, está lá em Mateus 24, nos versos 15 a 21, que quando acontecerem os sinais da grande tribulação, não é para a gente se reunir em sinagogas ou igrejas para orar e sim fugir. O jeito da gente conciliar fé e prudência é tendo fé não no que você bem entender, como imaginar que você é um tipo de super-homem ou super-mulher, que é uma coisa que Deus nunca prometeu para a gente, nunca. E sim no poder de Deus para, se Ele quiser, impedir você de se contaminar. E mesmo que Ele não queira impedir isso, continuar crendo que, ainda que contaminado, você vai fazer isso para glorificar a Deus no seu sofrimento. Como os amigos de Daniel afirmaram lá em Daniel 3, de 17 a 18. E de todo modo, ser prudente e buscar refúgio, fugir do mal, evitando sair em casos que não sejam de extrema necessidade e seguindo as orientações das autoridades de saúde. A quarta coisa que eu queria falar é que a força da igreja, povo de Deus, é diferente da força da igreja, instituição. A força do povo de Deus está em orarmos, sim, concordando entre nós e com a vontade do Senhor. Foi isso que Jesus falou em Mateus 18, nos versos 19 e 20. Lembrando que se reunir em nome de Jesus para que Ele esteja em nosso meio, antigamente só podia ser feito de forma física. Mas hoje em dia isso pode ser feito por telefone, por teleconferência, pela internet. Então preste atenção no princípio, não apenas a forma. O texto de Hebreus 10, 24 e 25 fala na gente se reunir como igreja para a gente incentivar uns aos outros as boas obras. E isso pode ser feito sem proximidade física, principalmente nesses dias de coronavírus. Aliás, você deixar de ir fisicamente aos locais de reunião é uma das maiores provas de amor e boas obras que você pode fazer hoje. Enquanto continuar indo, é uma das maiores provas de egoísmo, irresponsabilidade e falta de sabedoria que um cristão pode dar nesses dias. Eu já ensinei várias vezes que o verdadeiro templo de Deus não é um prédio, e sim o corpo de cada cristão. Paulo ensinou isso em 1 Coríntios 6,19. E também que para Deus não é importante que você o adore no local X ou no local Y, e sim em espírito e em verdade, como Jesus explicou a samaritana em João 4, 23 e 24. E eu peço desculpas se eu vou chocar você com o que eu vou dizer, mas existem líderes religiosos que insistem em conclamar o povo a se reunir nos templos durante a pandemia, e essas pessoas estão preocupadas não com a força da igreja povo de Deus, pela qual Jesus morreu e ressuscitou, e sim com a força da igreja instituição, que nunca foi criada por Jesus, e sim por homens, com as suas construções, campanhas de arrecadação de dinheiro, etc. Essa igreja instituição precisa do povo reunido o máximo de tempo possível para que acreditem que dependem desses líderes como oráculos de Deus e não pensem por si mesmos sob a luz do Espírito Santo. Ao contrário do que, aliás, sempre foi o desejo do Espírito Santo. Isso você vê em Jeremias 31, de 33 a 34, e em Hebreus 8, de 10 a 11 também. E por falar nisso, o principal propósito de eu criar esse canal foi mostrar que você pode depender só de Deus para entender a Bíblia e a vontade do Senhor, podendo se libertar da tirania desse tipo de líderes religiosos ou de qualquer pessoa que tente ser intermediário entre Deus e você. Porque o único intermediário ou mediador que Deus constituiu foi o próprio Jesus. Isso está lá em 1 Timóteo 2,5.
Quinta e última coisa que eu quero dizer, antes da gente partir para a aula mesmo. Lembre-se que existem casos em que as autoridades religiosas constituídas por Deus agem contra a vontade dele, como aconteceu em Atos 5. O Sinédrio, que eram as autoridades religiosas judaicas, contra os apóstolos, estavam em posições contrárias. E os apóstolos responderam sabiamente no verso 29, que é mais importante a gente obedecer a Deus do que aos homens, nesse caso de impasse. As autoridades falando o contrário do que você sabe que Deus quer. Então, pergunte para Deus o que Ele deseja que você faça nessa hora, obedeça e fique em paz diante dele. Então, dito isso, vamos para a aula de hoje. Um dos maiores desafios que a pessoa tem na vida cristã é entender a vontade de Deus para ela mesma. E às vezes também obedecer a essa vontade, depois que descobre qual é. Principalmente quando ela é diferente da vontade da própria pessoa. Eu, por exemplo, quando eu tinha menos de 10 anos de casada, eu devia ter uns 4, 5 anos de casada. Eu tive uma situação em que o meu marido queria que eu fizesse uma coisa. Eu resolvi fazer outra, né? Porque eu sabia que ele estava errado. Né? Eu estava achando, era uma época em que a gente ia comprar um terreno, era aquela época que a gente tinha inflação galopante. Né? Aquilo foi nos anos 80, final dos anos 80, né? Início dos 90. Não, era 80 ainda, porque a minha segunda filha ainda não tinha nascido. Era 88, 89, uma coisa assim. A gente ia comprar um terreno, mas o terreno ainda não tinha aparecido. Então, a minha mãe ia emprestar o dinheiro dela para a gente, e o dinheiro dela estava na poupança. E nessa época, a poupança sempre rendeu só uma vez por mês. Né? Se você tirasse um dia antes da data de aniversário, né, do dia de aniversário, você perdia o rendimento. E existiam muitos fundos de curto prazo que rendiam diariamente. Né? Então, o que eu tinha combinado com a minha mãe é que no dia de aniversário da poupança dela, esse dinheiro que ela ia emprestar para a gente ia tirar da poupança e colocar num fundo de curto prazo. Né? E quando eu contei isso, já estava tudo combinado com a minha mãe. Quando eu contei para o meu marido, ele foi contra, disse que estava errado, que não deveria e tal. E até hoje eu não entendi direito por que ele achou isso. Né? E eu achei, até hoje eu acho que essa decisão dele estava equivocada, né? E eu estava decidida a não me submeter a ele. Né? E durante todo o tempo em que eu estava indo no ônibus para me encontrar com a minha mãe, para a gente ir no banco para fazer essa transação toda, Deus ficou me incomodando, me mostrando que o desejo dele era que eu fosse submissa ao meu marido. Né? E para mim foi muito difícil, eu fiquei a viagem inteira, foi meia hora andando de ônibus, e eu fiquei ali lutando com Deus. Né? E aí, em pensamento, eu falei para Deus, tá, eu sei que é isso que o Senhor quer, eu vou fazer o que o Senhor quer, mas tá errado. Né? É uma decisão errada, mas eu vou fazer o que o Senhor quer. Tá. Aí, quando eu desci do ônibus, encontrei minha mãe, expliquei para ela, falei, mãe, não vou tirar o dinheiro da sua poupança, vamos deixar, porque eu sei que Deus, apesar de eu achar que essa decisão está errada, eu sei que Deus quer que eu me submeta ao meu marido e, por fé, é o que eu vou fazer e ponto. Né? Ponto final, não vou ir contra. Ah, tá bom. Aí ela ia eu morava em Niterói nessa época, né? Ela estava indo para o Rio para trabalhar, eu também trabalhava no Rio, nós pegamos o ônibus juntos para lá e fomos conversando. E o fato é que, durante essa conversa, ela se lembrou de um terreno que uma tia do meu pai tinha comprado uns 20 anos antes disso. E depois ela nunca mais tinha tido notícia desse terreno. Né? E era bem no bairro que a gente estava procurando. Né? E ela falou assim, você quer que eu pergunte para ela se ela estaria disposta a vender para você? Eu falei, quero sim. E aí, quando a minha mãe entrou em contato com ela, falou a respeito do terreno, ela falou, eu não sei nem se esse terreno ainda é meu. Né? Se ninguém tiver tomado, né, a prefeitura talvez, né, tudo bem, eu vendo para ela nas condições que ela puder pagar. Né? Ela faz uma avaliação, preço de mercado, e ela me paga um pouquinho por mês e eu vendo para ela. Né? E foi uma solução muito, muito melhor do que a solução que a gente estava querendo. E eu creio assim de todo coração que isso só aconteceu porque eu resolvi me submeter à vontade de Deus que eu já conhecia, que estava revelada na Bíblia.
que era me submeter ao meu marido, respeitar o meu marido, né? E quando a gente se submete à vontade de Deus, mesmo que seja contrária a nós, a gente vê outras portas se abrindo, portas que a gente não está enxergando antes, né? E o fato é que conhecer a vontade de Deus é uma necessidade de todo cristão, que deseja andar com Jesus e ser transformado à imagem e semelhança dele, como era no Éden, né? E hoje a gente não vai falar como descobrir a vontade de Deus, inclusive porque já tem um vídeo sobre isso na playlist de Vida Cristã, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser assistir, né? Mas só em como os 4 temperamentos lidam com a vontade de Deus. Então, por que algumas pessoas confiam no seu próprio discernimento, enquanto outras perguntam para Deus até mesmo o que elas devem comer no café da manhã? Por que alguns confiam plenamente no que Deus quer para eles e outros pensam no Senhor mais como um desmancha-prazeres? Por que tem gente que tem uma grande dificuldade de obedecer ao que sabe que Deus quer, enquanto tem gente que o obedece com a maior facilidade? É isso que a gente vai ver hoje, enfocando como cada temperamento lida com a vontade de Deus e como pode ser mais fácil obedecê-la depois que você a descobre, mesmo que ela seja diferente da sua própria vontade. Então a gente vai enfocar 2 pontos: como os temperamentos lidam com a vontade de Deus antes de conhecê-la e como fazem isso depois que sabem que ela é contrária ao que eles querem. Então, resumindo os 4 temperamentos e das suas motivações. Deixa eu mostrar aqui para você essa imagem, né? Esses são os 4 temperamentos básicos, né? Existem as misturas de temperamentos, mas um deles sempre vai ser o que mais vai se destacar, e é o que a gente chama de o temperamento principal. Os 2 da esquerda são introvertidos, os 2 da direita são extrovertidos. Os introvertidos se voltam para dentro para solucionar os seus problemas e os extrovertidos se voltam para fora de si. Começando pelos introvertidos, essa moça de cabelo escuro com a lupa é a representação do melancólico. Os melancólicos são pessoas que têm uma grande capacidade de observação, análise, crítica, a capacidade lógica também, são mais calados, não gostam muito de conversar, não gostam muito de interagir com as outras pessoas. Os fleumáticos, que são esses que estão embaixo, representados por esse rapaz com essa aparência de zen, né? São as pessoas mais calmas, controladas, gentis, pacíficas que existem. Não querem confusão, não gostam de briga, não gostam de estresse, de nada disso. O que mais querem é viver em paz e segurança, né? Sem problemas. Enquanto os melancólicos, os de cima, né, os que mais querem viver de um jeito correto, que as coisas funcionem como deveriam funcionar. Buscam muito verdade, justiça, correção. Agora, olhando para os extrovertidos, que são esses que estão na direita, os extrovertidos já se voltam para fora. Então, os de cima, representado por esse homem com a mão na cintura, são os coléricos, são os fazedores, os empreendedores, os líderes, ousados, determinados, diretos, podem chegar até a ser arrogantes, né? Eles sabem o que querem e vão atrás, não esperam por ninguém para correr atrás dos seus objetivos, né? E eles se voltam para fora para realizar coisas. O que eles mais querem é justamente isso. Eles são motivados por poder. Então, eles buscam sempre os primeiros lugares, buscam sempre estarem liderando e serem reconhecidos pelas coisas que fazem, nem tanto por aquilo que são. E os de baixo, representados por essas moças rindo aí, parece que é uma happy hour, né? É o sanguíneo. O sanguíneo é o mais cheio de vida, adora conversar, brincar, se divertir, é o ser comunicativo por natureza, né? O que ele mais quer é prazer, liberdade, alegria, né? Então, esses são os 4 temperamentos e as suas motivações principais. Então,
Deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para você, porque eu falo sempre dos temperamentos e de vez em quando eu falo da aparência deles, né? Porque é possível, pela aparência, você deduzir partes dos temperamentos das pessoas, né? Então, deixa eu mostrar aqui, olha só. O melancólico é esse. Lembra que eu mostrei a moça da lupa, né? No primeiro quadradinho, esse quadradinho azul escuro. Então, essas duas pessoas são uma de pele negra e outra de pele branca, né? Para que você entenda qual é a diferença entre os 4 temperamentos, né? O melancólico é a pessoa que tem uma grande presença de melanina. É fácil a gente lembrar porque tanto melancólico quanto melanina começam com mela, né? Então, os melancólicos vão ter ou os cabelos muito escuros, ou a pele muito escura, ou os olhos muito escuros, né? Então, você viu pessoas com pele bem escura, ou cabelos bem escuros, ou olhos bem escuros, tem algo de melancólico aí, né? Como primeiro ou segundo temperamento. Os fleumáticos, que são esses que estão embaixo à esquerda, são pessoas que têm baixíssimo contraste, né? Deixa eu falar dos fleumáticos por último, né, que aí você vai entender melhor. Do lado do melancólico, nesse quadradinho vermelho, tem aí a Oprah Winfrey e o Príncipe Harry, né? O que eles têm em comum? Representando as pessoas de pele não caucasiana e ele representando os de pele caucasiana. Eles têm tons avermelhados na pele, nos cabelos ou nos olhos. Então, a Oprah, por exemplo, você vê que ela tem um avermelhado na pele dela, né? O Príncipe Harry também. É bem diferente das outras pessoas de pele caucasiana que aparecem aí. Ele é muito mais vermelho do que as outras pessoas, né? Então, os coléricos têm vermelhos, porque eles têm muita hemoglobina. Hemoglobina é a substância responsável pela energia que as nossas células têm, ela transporta oxigênio. Então, as pessoas que têm muito mais energia têm muito mais hemoglobina. Por isso, principalmente na pele, você vai ver uma presença muito importante de tons avermelhados. Abaixo dos coléricos, nesse quadradinho amarelo, você está vendo pessoas que são douradas, são os sanguíneos. Os sanguíneos sempre vão ter tons dourados, na pele, nos olhos ou nos cabelos, né? Mesmo os sanguíneos de pele, de cabelos escuros, quando o sol bate no cabelo deles, você vê um reflexo dourado, né? Então, olha só o Will Smith, ele tem pele não caucasiana, mas a pele dele é caramelada, né? É um marrom amarelado, né? E o Owen Wilson também, ele é todo dourado, são pessoas sanguíneas, têm dourados, né? Então, são sanguíneos como primeiro ou como segundo temperamento, né? Até mesmo um melancólico, né? A pessoa que tem o cabelo bem escuro, tem a pele meio amarelada ou caramelada, pode ter certeza que tem algo de sanguíneo aí também. E por último, sim, eu não disse por quê, né? Porque os sanguíneos têm uma grande presença de caroteno no seu organismo. O caroteno, os carotenoides, né, são substâncias antioxidantes que são responsáveis pelo anti-envelhecimento, pelo nosso nível de jovialidade. Então, a energia, os sanguíneos também têm bastante hemoglobina, só que menos do que os coléricos. Por isso os sanguíneos são dourados, porque é uma mistura de amarelo com vermelho, dá um tom levemente alaranjado, né? E os fleumáticos, por último, que estão aí embaixo dos melancólicos, olha só como eles têm tons mais acinzentados, né, mais apagados, porque eles têm baixo nível de melanina, baixo nível de hemoglobina e baixo nível de caroteno também. É por isso que eles têm esses tons assim mais apagados, mais aquarelados. Então, se você vir pessoas que não tenham grande contraste, principalmente entre a sobrancelha e a pele, você já sabe, tem algo de fleumático, como primeiro ou segundo temperamento. Então, vamos continuar aqui falando, então, sabendo dos 4 temperamentos, né, das motivações de cada um deles, dá para a gente entender por que eles vão reagir
dos seus modos peculiares, né? Lembrando sempre da motivação de cada um. O colérico quer dominar, né? Quer realizar. O melancólico quer perfeição, quer que todas as coisas sejam corretas e verdadeiras, né? Justas. O sanguíneo quer prazer, quer diversão, quer interação. E o fleumático quer paz, tranquilidade, ausência de problemas. Né? Então, lembre-se dessas motivações, porque elas vão determinar tudo o que os 4 temperamentos vão fazer na vida deles e como eles vão reagir em relação à vontade de Deus. Então, começando com o modo como cada um dos temperamentos vai lidar com a vontade de Deus antes de saber qual ela é. O colérico é uma pessoa muito, muito prática. Né? Então, ele vai achar que tudo o que ele faz é da vontade de Deus. Né? Ele vai fazendo. Ele não vai se preocupar muito em parar para perguntar para Deus o que Deus pensa. Né? Ele vai fazendo. E enquanto está fazendo, ele vai achar que ele é um instrumento da realização da vontade de Deus na Terra, né? Que ele sabe melhor do que ninguém qual é essa vontade de Deus. Né? Não vai perguntar para Deus o que Deus quer antes de fazer alguma coisa, ele vai fazendo e vai achar que se tudo está dando certo, é sinal de que ele está sendo abençoado porque está fazendo a vontade de Deus. Só que quando as coisas dão errado, ele não vai costumar achar que vai ser porque ele está fora da vontade de Deus. E sim, porque ele só precisa fazer alguns pequenos ajustes na forma de fazer aquilo. Quer dizer, ele geralmente não questiona os fins, né, aonde ele quer chegar. E sim os meios, o modo como ele está fazendo aquilo. E até mesmo os meios, ele vai achar que são justificados pelos fins. O colérico pensa assim, os fins justificam os meios, o que está erradíssimo. Só que ele nunca para analisar se é isso mesmo, ou se ele de alguma forma se desviou um pouco da vontade de Deus, ou muito. E por isso Deus muitas vezes precisa parar o colérico com alguma coisa drástica, senão ele não para. Ele vai continuar sempre indo errado, né? Como uma doença, o desemprego, a falência do negócio dele. Né? Deus vai fazer alguma coisa drástica para parar o colérico de continuar no caminho errado, para que ele perceba que esse caminho não é o caminho que Deus quer para ele e ele possa se consertar. Como Paulo lá no caminho de Damasco. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu mostrar aqui. Atos 9, de 1 a 9. Eu já falei aqui que Paulo tinha todos os aspectos, muitos aspectos, né? De uma mistura de colérico com melancólico, né? Já falei isso em outras lives. Se você perdeu, depois dá uma olhadinha lá. Né? Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu para mostrar como Deus precisou para Paulo, o colérico Paulo, nessa caminhada que estava indo contra a vontade de Deus. Atos 9, de 1 a 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele achava que era uma seita, que era nociva ao judaísmo. Né? Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco era a capital da Síria, né? Até hoje é. Né? De maneira que, caso encontrasse ali, em Damasco, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, né, que fossem cristãos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Até qual versículo? Até o 9. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos não conseguia ver nada, tinha ficado cego. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Você viu que drástico que Deus teve que fazer? Porque senão Paulo não ia parar. Né? Ele ia continuar nesse caminho, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Então o colérico é assim, quando ele está fora da vontade de Deus, Deus precisa fazer alguma coisa drástica para que ele pare, senão ele vai em frente. O sanguíneo, o alegre, conversador, divertido sanguíneo, como ele quer simplesmente viver a vida e as suas alegrias, mas também é muito comunicativo, ele vai gostar de contar para Deus os seus planos e pedir a bênção de Deus sobre esses planos. Mas ele não vai ter paciência de esperar por alguma confirmação de Deus antes de começar a agir.
ele vai pedir a opinião de muita gente, ele vai pedir a opinião de Deus, mas se Deus estiver demorando, ou estiver falando com ele de um jeito que ele não esteja entendendo muito, ele vai começar a falar com um monte de gente, pedir opinião do pastor, do líder de grupo, do vizinho, de todo mundo, né? E vai entender que o que a maioria disser é a vontade de Deus. Só que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Lembra dos profetas do Antigo Testamento, que muitas vezes foram enviados para o povo de Deus e foram rejeitados pela maioria? Lembra do julgamento de Jesus? O que a multidão, a maioria, estava pedindo? Que ele fosse crucificado, né? Então, o sanguíneo acha que se ele está se sentindo bem e está feliz, é sinal de que Deus está abençoando a vida dele, né? E que ele está na vontade de Deus. Quando as coisas dão errado, ele simplesmente muda de rumo com naturalidade. Ele não chora muito sobre o leite derramado. Ele até vai chorar, porque o sanguíneo é muito emocional, né? Então ele vai com todo o ímpeto na direção daquilo que ele acha que é a vontade de Deus. E quando dá errado, ele vai chorar muito, vai reclamar, vai brigar com Deus, né? Mas isso passa logo. O sanguíneo, ele é muito emotivo, mas ele é muito instável também. Logo, logo muda. Logo, logo passa. Ele pode ficar um dia inteiro chorando, 2 dias, dali a pouco esqueceu aquilo porque já descobriu um outro caminho que ele acha que é melhor, que vai ser mais prazeroso, mais feliz, e esquece, já não está mais chorando, né, por causa daquilo que ele antes achava que era a vontade de Deus. Como Davi, com o filho que ele teve com Batseba. Vamos dar uma olhadinha? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versos 15 a 23. Segundo Samuel 12, 15 a 23. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho. Natã era o profeta, né, que foi enviado por Deus para falar com Davi, né, a respeito disso, né. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias, Batseba, né, dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos lhe dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Eles pensaram: nossa, quando estava viva foi aquele jeito, imagina depois que morreu. Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, o pensamento de Davi, além de ter sido muito prático, né, foi um pensamento de sanguíneo, né? Ele colocou toda a emoção dele enquanto ele achava que tinha chance, né, de receber algo de Deus, né, uma bênção específica. Mas depois, né, ele aceitou a vontade de Deus e partiu para outra, né? Então, o sanguíneo seguia muito pelas circunstâncias, olhando as portas que se fecham e as portas que se abrem e avançando alegremente. Ele só não gosta muito de esperar, né? Quer dizer, ele avança alegremente depois que passa aquela decepção inicial, ele chora, depois ele continua avançando alegremente, né? Ele só não tem paciência, né, de esperar, né? E mesmo enquanto ele está esperando, ele vai se entreter com alguma coisa, né? Se ele entender que ele precisa esperar, ele vai arrumar alguma coisa para se divertir enquanto espera, né? O melancólico quer sempre entender todas as coisas, inclusive o motivo das coisas acontecerem.
Ele vai se preocupar em saber a vontade de Deus e entender a vontade de Deus. Ele não quer só saber a vontade de Deus, ele quer saber por quê, né? Antes dele agir. E enquanto ele está agindo também, e até mesmo depois dele agir, ele vai querer saber o que Deus quer, por que Deus quis aquilo, né? E precisa ver uma lógica encadeada em todos os acontecimentos. Só que às vezes ele até sabe qual é a vontade de Deus, mas ele não age para que ela se realize. Que ele tende a ser mais teórico do que prático, né? A não ser que ele tenha algo mais de colérico ou sanguíneo, né? Ele tende a ser mais teórico, né? E geralmente ele crê que os propósitos de Deus vão se cumprir de qualquer jeito, mesmo que ele não faça nada, né? Ele acha que se alguma coisa é da vontade de Deus, todas as coisas vão se encaixar com perfeição e sabedoria. E aí, se ele avança, né, naquilo que ele crê que é a vontade de Deus, e alguma coisa não dá certo, ele acha que ele entendeu tudo errado. Só que pode ser que o problema não seja tudo, mas só um detalhe que precisa ser ajustado, e não tudo que ele estivesse fazendo errado, né? Por isso, se acontece das coisas darem errado, ele achar, não, eu estou fora da vontade de Deus, ele pode parar de avançar enquanto esse detalhe não for resolvido, né, na cabeça dele, ele não entender com lógica, né? E ele só vai voltar a agir quando tudo estiver fazendo sentido para ele. Como Elias, no Monte Carmelo e no Monte Horebe. Vamos dar uma olhadinha assim, lá no primeiro livro de Reis, nos capítulos 18 e 19, a gente vê, no capítulo 18 ele está no Monte Carmelo, e no capítulo final, né, do capítulo 18, no capítulo 19, iníciozinho, ele foge para o Monte Horebe. No Monte Carmelo, foi aquele confronto com os profetas de Baal, né? Desceu fogo do céu e tal. O povo percebeu que Deus é que é o verdadeiro Deus e não Baal, né? E aí Elias ordenou que os profetas de Baal fossem mortos, e eles foram mortos mesmo. Só que quem estava lá era Acabe, o rei de Israel, né? E a mulher dele, Jezabel, que era a grande responsável pelo culto a Baal, tinha ficado no palácio. E o rei Acabe saiu dali do Monte Carmelo, voltou para o palácio e contou tudo para Jezabel, né? E quando ele contou isso para a esposa dele, e que Elias tinha mandado matar todos os profetas de Baal, Jezabel jurou que iria matar Elias, ia fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. E aí, a partir do verso 3, do capítulo 19, verso 3, começa a mostrar que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, né? E aí ele deixou o servo dele, né, em Berseba, de Judá, quando ia começar o deserto, né, e foi caminhando, né, até o Monte Horebe. Ele levou um tempão, levou 40 dias. 40 noites, e foi caminhando até Horebe, né, que é ali no Monte Sinai, né? Entrou numa caverna e passou a noite lá. E aí Deus chega para ele, no verso 9, a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Falando de Jezabel, né? E aí Deus falou para ele: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então Deus perguntou a mesma coisa, né? E ele respondeu a mesma coisa: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Ele repetiu, ele continua achando, né, que não deu certo e agora vão me matar. E o Senhor lhe disse, aí Deus lhe revelou para ele: volte pelo caminho por onde você veio,
vá para o deserto de Damasco, vá para a Síria, lá para o norte de Israel. Chegando lá, Elias estava lá no extremo sul, né? Horebe, Monte Sinai ficava lá, ao sul de Israel. E Deus está falando, não, você vai atravessar Israel inteiro, vai sair de Israel, vai para a Síria, você vai para Damasco, vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Eu tenho uma missão para você também. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Então, Deus tinha uma missão para Elias. Aquilo não era o fim. Não tinha sido a vontade de Deus que Elias entendeu errado e que deu tudo com os burros na água. Não. Deus ainda estava no controle de tudo. Da mesma forma que estava no controle do fogo, do terremoto, de tudo. Deus ainda estava no controle de tudo e tinha uma missão para Elias. E aí Elias entendeu e foi e fez todas essas coisas que Deus tinha mandado ele fazer. E muitas vezes o melancólico precisa de um empurrão de Deus para agir, como Elias recebeu esse empurrão, assim, bem dramático, né? Mas o melancólico, muitas vezes, ele fica escondido, fica parado, não faz nada, e precisa de um empurrão mesmo de Deus para agir, com alguma situação que precisa ser consertada com urgência, né? Então, por exemplo, eu passei por uma situação parecida, né? Lembra que no início eu falei que da história da poupança da minha mãe, que ia servir para comprar o meu terreno? Esse terreno ia ser para construírem uma casa pré-fabricada que meu marido e eu tínhamos comprado. Quando a gente foi comprar essa casa, eles disseram assim para a gente, não, vocês podem comprar o kit, mesmo que vocês não tenham terreno, porque a gente só vai mandar a casa quando vocês disserem, ó, já tem o terreno, pode mandar, o endereço é esse. Então tá, a gente comprou a casa pré-fabricada e ficou pagando prestações, né? Achando que só quando a gente tivesse o terreno é que a casa viria, né? Quando a gente dissesse, ok, pode vir. A gente terminou de pagar a casa e a gente estava assim, procurando o terreno bem tranquilamente mesmo. A gente estava muito devagar, muito. E aí, de repente, ligaram para a gente de Curitiba, da fábrica lá, da casa, perguntando, olha, o seu kit já está todo pronto, os painéis estão cortados, estão montados, então a gente está colocando no caminhão, só precisa do endereço, onde é? Aí a gente ficou desesperado, né? Foi aí que a gente viu, gente, a gente tem que se mexer para encontrar esse terreno. E aí que começou essa busca assim, meio desesperada pelo terreno de que eu falei logo no início dessa transmissão, né? Foi um empurrão de Deus para que a gente andasse, né? E o fleumático não, o melancólico, muitas vezes precisa desse empurrão. O fleumático também precisa disso, muitas vezes. O fleumático é muito cauteloso e até temeroso. Então ele vai perguntar muito a Deus sobre a vontade dele, inclusive pedindo diversas confirmações antes de agir, para ter certeza que é Deus mesmo que está falando. Principalmente se for alguma coisa que exija coragem, que é uma coisa que o fleumático geralmente não tem. O colérico tem de sobra, o fleumático não. Como aconteceu com Gideão, está lá em Juízes 6. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu? Veja como Gideão é um exemplo bem típico do agir do fleumático, né? E em Juízes 6, os versos 36 a 40. Deus tinha aparecido para Gideão. Né? Nessa época, os israelitas estavam sendo oprimidos pelos midianitas, que invadiam Israel na época das colheitas e roubavam a colheita toda. Por causa disso, como é que Israel fazia? A colheita de trigo, o trigo uma espécie que quando você colhe, ela tem muita palha, né? Para você conseguir separar a semente da palha, você deixa secando na eira, no sol, né? Um lugar amplo, que pegue sol, para que a palha seque. Aí a palha seca, ela fica leve, né? Fica desidratada. E as sementes continuam ali, mais pesadas do que a palha. Aí o que faz? Você pega, geralmente, numa peneira e você começa a sacudir. Né? Ou pode ser com peneira, pode ser com um ancinho, né? Com uma pá, com alguma coisa. Você joga assim para o alto, o vento, geralmente numa época em que esteja ventando um pouco,
o vento leva a palha e o que sobra é semente, né? São os grãos. E aí você guarda os grãos. E você faz isso na eira, ao ar livre, né? Onde tenha sol para secar. Né? Isso se chama malhar o trigo. Né? E com as uvas, o que você faz? Você leva para um tanque, né? Um tanque raso, geralmente, né? Que vai até mais ou menos até o joelho. Você coloca as uvas ali e você vai com o pé limpo e pisa a uva, vai esmagando. Aí tem um caninho, né? Uma espécie de caninho, por onde o suco que vai sendo formado vai saindo para você depois botar aquele suco para fermentar e formar o vinho, né? E esse lugar, esse tanque raso onde você pisa as uvas, geralmente é um lugar abrigado, né, do sol, porque senão o sol vai acelerar a fermentação. Essa fermentação precisa ser feita de uma forma lenta, né? Por isso fica na sombra, no lugar abrigado. E esse tanquezinho onde você pisa as uvas se chama lagar. Só que por causa da invasão dos midianitas, Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido, né? Para que eles não levassem. Né? Era uma atitude assim, bem precavida, típica de um fleumático. Aí quando chega no verso 36, capítulo 6, do verso 36 ao 40, Deus tinha falado que iria libertar Israel por intermédio dele. Né? Ele falou, quem sou eu? Não. Mas depois de muita discussão com Deus, Gideão disse assim para Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. A eira era lá fora, né, ao ar livre. Eu vou colocar um punhadinho de lã ali na eira, ao ar livre. Se o orvalho, né, que vai cair de noite, molhar só a lã e todo o chão estiver seco, se cair o orvalho, vai molhar o chão e vai molhar a lã, né? Então o que Gideão estava pedindo para Deus era um milagre, que o orvalho caísse, molhasse só a lã e não o chão. Né? Eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Estava encharcada. Mas aí ele pode ter pensado, não, mas peraí, eu pedi um negócio que é até fácil, pode ser que o sol já tivesse secado o chão, né? Então Gideão disse para Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faça ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Então, o chão ficaria molhado e a lã seca. Aí seria um milagre mesmo. Porque como é que pode o chão ficar molhado e a lã seca? E ele pediu para Deus. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Aí sim, Gideão entendeu. É um milagre e Deus está me mandando ir. E aí ele foi. Né? Então, mesmo quando tudo está dando certo para o fleumático, ele acha que pode estar fazendo alguma coisa, algum detalhe contra a vontade de Deus. E aí ele pode chegar a não escolher nada por vontade própria, né, pela vontade dele, com medo de desagradar a Deus. Como o café da manhã, a roupa que ele vai usar, vai começar até a exagerar, né, e ficar perguntando tudo para Deus. Quando alguma coisa que ele está fazendo, que ele acha que é a vontade de Deus, começa a dar errado, ele se desespera e acha que não tem mais jeito. Eu fiz tudo errado, botei tudo a perder, estraguei tudo. Mas Deus sempre aproveita para ensinar para o fleumático a confiar em Deus, porque Deus realmente escreve certo por linhas tortas, do nosso ponto de vista, né? Para a gente parecem tortas. Né? Como uma tapeçaria vista pela gente pelo avesso. Né? Você já viu uma tapeçaria pelo avesso? Né? É um monte de linha assim, emaranhada, fica esquisito, fica feio. Mas quando você olha pelo lado direito, né, você vê o trabalho pronto, você vê que, nossa, ficou maravilhoso. Né? Você vê toda a beleza e harmonia no resultado final. Né? E quase sempre o fleumático precisa de um empurrão para agir, como eu já falei em relação ao melancólico. Principalmente se ele for fóbico. Lembra que eu falei? Existem fleumáticos que são fóbicos e que são contrafóbicos. Né? O fóbico,
né? Fobia é medo, né? O fleumático fóbico, ele se esconde, né? Ele se recolhe, com medo, com receio, né, de alguma coisa. Quando ele vê algum problema, algum perigo, ele se recolhe, se esconde. Mas o contrafóbico não. O contrafóbico vê um perigo ou um problema, ele ataca esse problema para se livrar dele, né? O fleumático contrafóbico geralmente tem algo de colérico, né? E o fleumático fóbico muitas vezes precisa de um empurrão para agir, né? E enquanto o contrafóbico acha que se não fizer nada, os problemas vão acontecer, né? E vai ser pior, né? Acaba sendo meio parecido com o colérico, né? E esse fleumático contrafóbico também, da mesma forma que o colérico, às vezes precisa ser parado por Deus para aprender a esperar. O fleumático fóbico espera com mais facilidade. Então, como é que cada um... Isso a gente viu como é que eles agem em relação à vontade de Deus, principalmente antes de saber qual é a vontade de Deus, né? E como é que cada um age quando descobre que a vontade de Deus é contrária ao que eles mesmos querem. O colérico pode ficar rebelde, tentando mostrar para Deus que Deus está errado, né? E se entrar em dor, né? Ficar muito estressado, muito tempo, ele pode tender a ficar isolado de todo mundo. Como aconteceu com Paulo em Damasco. O que aconteceu? Paulo foi para lá, para a Síria, foi levado, né, até Damasco, sem enxergar nada, ele estava cego, e ele ficou lá, isolado de todo mundo, jejuando e orando, né? E ele vai tender, o colérico vai tender a aceitar a vontade de Deus, principalmente se ele recebeu um grande desafio dado por Deus. E Deus deu um grande desafio para Paulo, né? Quando está lá em Atos 9, né? Deixa eu mostrar aqui para você de novo. Ele foi lá para Damasco, e aí em Damasco tinha um discípulo de Jesus chamado Ananias. E Deus apareceu para Ananias e falou: ó, vai lá nesse endereço aqui, X, Saulo de Tarso está lá, né? Olha o que Deus falou assim: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e limpou as mãos para que voltasse a ver. Aí Ananias chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ele falou: ele vai me prender também. Mas o Senhor disse para Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias foi, né? Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, isso que Deus falou para Ananias, não está escrito aqui na Bíblia que Ananias contou para Saulo, mas eu tenho para mim que contou, né? E o que Deus falou para Ananias? Olha, ele é um instrumento escolhido por mim para, olha aqui que ele está falando, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha que desafio, que missão enorme, né? E para o colérico Saulo, nossa, isso foi uma injeção de ânimo, né? E logo ele se levantou animado, comeu, bebeu e já começou, ficou um tempo ali com os discípulos e tal, aprendeu alguma coisa e já começou a pregar nas sinagogas, né? E o sanguíneo? Bom, ele pode chegar a achar logo no início que Deus é um desmancha prazeres, e prazeres são o que o sanguíneo mais valoriza, né? Mas ele vai achar isso se ele ainda não tiver conseguido enxergar alegria na alternativa que Deus está querendo para ele, na vontade de Deus, né? Ele pode ficar triste, chorar muito, gritar, explodir, reclamar um monte com Deus, e se ele entrar em dor, ele pode até ficar apático, né? Ficar estressado e tal, né? Como Davi, no Salmo 51,
né? Se você for olhar lá, o Salmo 51 que Davi escreveu, foi justamente nessa ocasião em que ele estava lutando pelo filho que ele e Batseba teriam, mas que o Senhor levou. Né? E no Salmo 32, os versos 3 e 4 também, depois você lê o Salmo 51. O Salmo 32, versos 3 e 4, Davi falou assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então o sanguíneo se sente assim, né? Não sei se você está ouvindo, tá chovendo aqui atrás, né? Então o sanguíneo é assim, ele fica assim e se sente definhando, né? Mas quando ele vê na vontade de Deus mesmo, né? Contrária à vontade dele, algum motivo de prazer e de alegria, aí sim, ele aceita e vai com muito entusiasmo. O melancólico, ele pode ficar confuso se a vontade de Deus não fizer muito sentido para ele. E ele vai ficar tentando entender os pensamentos de Deus e até mesmo vai argumentar com Deus. Senhor, eu pensei que era assim e tal, por que o Senhor está fazendo isso? Ele vai realmente ficar perguntando as coisas para Deus. Né? E Deus vai responder para ele muitas vezes. E às vezes o que Deus vai responder para ele é: você não está entendendo agora, mas mais para frente você vai entender. Né? E se o melancólico entrar na dor, tentando entender e não conseguindo por muito tempo, ele pode chegar a ficar autoritário, como Moisés e a rocha, que está lá em Números, no capítulo 20, e em Deuteronômio, no capítulo 3, Moisés rememora esse episódio. Se você for ver lá, no capítulo 20, eles já tinham passado por aquele mesmo lugar. Deus, na primeira vez, eles estavam sem água, e Deus tinha ordenado a Moisés que batesse, né, que ferisse a rocha com o cajado dele, para que a rocha desse água. E Moisés fez isso e brotou água, muita água, e o povo bebeu e se saciou. Depois, um tempão depois, eles voltaram para aquele mesmo lugar e o povo passou sede de novo. E Deus chegou para ele e falou assim: você vai falar para a rocha, e a rocha vai dar água. Só que Moisés chegou, vamos dar uma olhadinha lá, Números 20, capítulo 20, em vez de falar com a rocha, Moisés bateu na rocha, e Deus não tinha mandado. Né? Nos versos 7 a 12, o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então, Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então, como se fosse ele, né? Ele e Arão que iam dar. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Bateu uma, não saiu água. Aí bateu de novo. Aí jogou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes deu. Aí quando chega em Deuteronômio, no capítulo 3, Moisés conta o que aconteceu depois dele ter batido na rocha 2 vezes e Deus ter falado isso para ele. No capítulo 3, nos versos 23 a 28, ele fala assim: naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa aqui no deserto. O Senhor começou, vai me privar de ver a consumação com a gente entrando lá na terra? Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico. Porque eles estavam do outro lado do Jordão, né? Deixa-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia,
por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele me disse, não me fale mais sobre isso. Né? E aí ele continua. Suba ao ponto mais alto do Pisga, que era do cume, né? Um dos cumes lá do Monte Nebo, e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. A gente até vê Moisés lá em Canaã, sabe onde? Lá em Mateus 17, na transfiguração de Jesus. Que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E lá no monte apareceram Elias e Moisés conversando com ele. Mas só ali. Né? Moisés, antes de ir para o céu, nunca botou os pés ali naquela terra. Né? Então, o melancólico é assim. O melancólico Moisés ficou argumentando com Deus, mas Senhor, tal. E até que Deus chegou e falou assim, chega, já falei, você não vai entrar. Né? E o melancólico vai conseguir aceitar a vontade de Deus, diferente da vontade dele, se ele conseguir enxergar um propósito maior. E Deus explica para ele, não, você não vai entrar porque você não me honrou. E aí ele conseguiu ver o sentido daquilo que Deus estava falando e ele aceitou. Né? E o fleumático? Se ele vê que ele está fora da vontade de Deus, ele pode ficar desanimado, envergonhado até, com medo, achando que é um caso perdido e querendo até desistir de tudo. Né? Só que não é para se rebelar que ele vai fazer isso, e sim porque ele acha que ele não consegue obedecer, por mais que ele queira. Né? O fleumático desanima muito quando ele faz alguma coisa, ele percebe que fez alguma coisa contra a vontade de Deus. E se ele entrar em dor, ele vai ficar apático. Né? Como os discípulos no caminho de Emaús, que estão lá em Lucas, no capítulo 24. Né? Eles estavam muito, muito desanimados. Deixaram Jerusalém, logo depois do sábado, assim que amanheceu, chegou o domingo, né? O dia seguinte ao sábado, que para eles não se chamava domingo, né? Eles começaram a caminhar para Emaús, que era um povoado, né? Ali nas redondezas de Jerusalém. Né? E Jesus foi com eles. Né? E ficaram caminhando o dia todo com Jesus ali, totalmente desanimados, até que quando o dia estava acabando, eles entraram no povoado e Jesus parecia que ia seguir em frente e eles falaram, não, fica aí com a gente. Aí Jesus concordou, entrou ali, e quando Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, aí eles reconheceram que era Jesus. E aí Jesus desapareceu. E aí eles entenderam. Né? Vamos dar uma olhadinha lá. Lucas 24. Eu acho lindo esse texto. Lucas 24 é de 13 a 35. Mas deixa eu ver só o finalzinho, né? A partir do verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém animados. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então, quando o fleumático tem certeza de que Deus está com ele, que Deus o ajudará, e que tudo aquilo vai ter um final feliz, como aconteceu com esses discípulos no caminho de Emaús, aí sim, ele aceita a vontade de Deus, com alegria e até coragem. E como é que cada temperamento pode lidar com a vontade de Deus de um modo realmente bom para ele e para todo mundo? Aprendendo sobre a forma como cada um lida com a vontade de Deus, descobrindo o seu próprio temperamento, o temperamento das outras pessoas, aceitando que Deus fez cada pessoa desse jeito e tratando com cada um com cuidado, respeitando,
né? Não é atropelando, né? Com misericórdia, com amor. Mas deixando a porta aberta para que o Espírito Santo molde a gente e ensine a cada dia. E deixe os temperamentos que são diferentes do seu ensinarem para você coisas boas sobre como lidar com a vontade de Deus, para que você tenha uma vida mais equilibrada. O que o colérico nos ensina? Os coléricos vão ensinar a gente a colocar a vontade de Deus em prática, sem enrolar e com coragem. Né? Bom, olha, dá uma olhadinha nesse texto. Ó, João, capítulo 13, versos 15 a 17. Jesus falando, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Né? A vontade de Deus não é para a gente saber, é para a gente praticar, como os coléricos fazem. Né? Os sanguíneos, o que ensinam para a gente? A viver a vontade de Deus com alegria, seja ela qual for. Vamos olhar Abacuque 3? Abacuque. Versos 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Exultar, você sabe o que é exultar? Exultar é vibrar, né? É ter uma alegria imensa. Mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O sanguíneo, quando consegue entender que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias e sim em Deus, ele faz assim. Ele vive a vontade de Deus com muita alegria, seja ela qual for. O que os melancólicos ensinam para a gente? A entender com inteligência os propósitos de Deus. Olha o Salmo 32, já falei no Salmo 32 hoje. Né? Salmo 32, no verso 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Use a sua inteligência para obedecer à vontade de Deus, para entender a vontade de Deus e obedecer. E os fleumáticos ensinam para a gente a esperar a resposta de Deus, a ter paciência e se submeter a ela com mansidão. Olha o Salmo 27. Nos versos 10 a 14. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Esse entendimento dessas coisas abre de fato um mundo totalmente novo para a gente, de compreensão, de compaixão com as outras pessoas e com a gente mesmo, e de vitória, porque a gente vai ter a ajuda do Espírito Santo. Ele vai desenvolver em cada um de nós tudo aquilo que falta na gente para que a gente tenha o temperamento de Jesus. Tá? Então, tenha fé, tenha confiança, tenha esperança e tenha amor para com o seu próximo. Né? Na próxima aula a gente vai ver o que o corpo físico significa para cada temperamento, principalmente nesses tempos de coronavírus, né? E outras epidemias ou pandemias, como a H1N1, né? Que teve há alguns anos, né? E no futuro, quem sabe, as epidemias que vão surgir. Né? E como o seu corpo pode ser o seu aliado na vida cristã e não seu inimigo. Tá? Vamos orar então, assim, pedindo ao Senhor que ajude a gente a lidar com a vontade de Deus, né, da forma que Ele deseja. Senhor, obrigada por essa aula. Ajuda meus irmãos e a mim também a nos submetermos à Tua vontade, a buscarmos essa vontade, né, não por curiosidade, mas para obedecê-la.
Ajuda a gente a não ter espírito rebelde, a confiar em Ti, mesmo que a Tua vontade seja diferente da nossa. A reconhecer que ela é melhor do que a nossa, se for contrária ao que a gente quer, e a ter coragem de Te obedecer, seja o que for que aconteça, né? E a ter alegria somente em Ti, né? Não apenas nas circunstâncias, mas a buscar principalmente no Senhor, nossa rocha eterna. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigada. Espero que essa aula tenha ajudado vocês e que eu possa contar com a presença de cada um de vocês aqui, fazendo perguntas, né, na aula da semana que vem. Muito obrigada, fiquem com Deus e tchau.